Gente, hoje eu vim aqui falar para vocês sobre como a gente deve escolher a nossa base. Todo mundo acha que é só pela cor, mas tem outras questões que têm que ser observadas na hora dessa escolha, tá? Então, são 5 as principais. Então, a primeira coisa que eu falei para vocês é sobre a textura. Então, como é que a gente escolhe a textura da cor? Então, primeiro nós temos a base de textura líquida, que são essas. Você vê que ela é mais fluida, ela é mais fácil, inclusive, de aplicar. Espalha mais fácil no pincel. Essa base, ela é bem democrática, porque ela tem de leve cobertura, média, alta e altíssima, tá? Bem, nós temos também a base compacta, que é essa aqui que vem no estojinho, tá? Ó, ela é bem cremosa. E temos a base cremosa, que é tipo essa aqui da Dermacol. E temos a base stick. Essa base stick é aquela que você gira e ela sai pra fora, tipo aquelas da Catarine Hill, tá? Essas bases, normalmente, elas têm de média a alta cobertura e elas são mais sequinhas, tá? Temos também a base mousse, que eu não tenho aqui para mostrar para vocês. Ela também tem um acabamento mais mate, tá? Mas ela parece um mousse mesmo, ela é meio airada, tá? Para aplicar, fácil de aplicação. Temos também a base em pó. As bases em pó também tem também bases minerais, né? Que são bases em pó. Elas também têm uma cobertura mais suave, mais leve, tá? E são mais secas, obviamente. E temos também as bases em spray, que normalmente tem alta cobertura, tá bom? Nós falamos então sobre a textura, certo? Agora nós vamos falar sobre o tipo de acabamento. O que é o tipo de acabamento? É como você vê a base após a aplicação. Se ela é opaca ou se ela tem um pouco de brilho ou se ela tem muito brilho, tá? Então, nós chamamos bases mate, bases acetinadas e bases luminosas, tá? Bem, as bases mate, elas têm pouco ou nenhum brilho. Você aplica, ela já fica com aquele aspecto sequinho, tá? De pele mais seca mesmo, não fica com brilho nenhum. Inclusive, as bases mate, normalmente dispensam o pó compacto ou o pó facial, porque o pó é exatamente para selar e para deixar essa base que a gente aplica por baixo com aspecto de sequinha. Se a base já é mate, gente, para que aplicar o pó para deixar aquele trem pesado por cima? O pó pesa muito na maquiagem, principalmente em cima de base mate, tá? Em cima do corretivo você tem que aplicar, mas da base não, tá? Bem, temos também as bases com efeito acetinado. Essas bases com efeito acetinado, elas têm pouco brilho e ficou com aquele aspecto de pele aveludada, tá? E temos também as bases luminosas. As bases luminosas, elas têm um efeito muito mais brilhante, tá? E muito mais iluminado, como a própria base está falando. Então, é importante vocês entenderem que a base mate dispensa o pó, mas as bases luminosas e de efeito acetinado normalmente precisam de um pó, tanto para selar, o que é selar? Aplicar o pó para ela não ficar transferindo, como para tirar o brilho, deixar ela opaca, com aquela coisa de pele fresca, não com aquela sensação de pele oleosa, tá bom? Bem, agora eu quero falar para vocês sobre a questão da cobertura. A cobertura, ela pode ser, ela depende da ocasião e da necessidade. O que é ocasião? Por que depende da ocasião, Rosiane? Uai, se você for para o dia a dia, para eventos mais informais, né?
você pode usar bases de baixa e média cobertura. Você não ficar com aquele aspecto de massa corrida o dia inteiro na cara. Você vai trabalhar, né? Você vai participar de uma reunião, né? De eventos. Ah, vou na padaria. Eu passo minha basezinha de baixa cobertura. A pessoa não fica sem maquiagem nenhuma. Não sobrevivo, é meu ar, que eu respiro. Bem, mas por que pode ser outra? Porque se você for para uma festa, quiser uma pele de aspecto mais uniforme, você usa uma base de alta cobertura. Porque é muito arriscado a gente ficar colocando uma camada por cima da outra de base. Porque senão aí aquilo trem craquela e você fica com aquele aspecto envelhecido, tá? Então, por que ocasiões formais, né, sociais, que você vai demorar bastante tempo, ficar à noite, tirar foto a noite inteira, opte por uma base que tenha um pouco mais de cobertura, porque o acabamento fica mais bacana, tá? No dia a dia, pode ser uma baixa cobertura, média tá bacana, tá? Bem, e por que a gente também pode escolher a base, a cobertura da base, pela necessidade? Gente, óbvio, tem gente que tem peles já lindas, peles de porcelana, que não tem mancha nenhum, né? Então, se a base é uniforme, você pode escolher a base de cobertura leve, não vai fazer diferença nenhuma. Você quer saber? Às vezes eu acho melhor até nem passar, tá? Às vezes passa um blush, a pele é linda, passa um blush bonito, um pozinho, só uma base mineral, uma base em pó já resolve o seu problema, tá? E se a pele tiver pequenas imperfeições, você já opte por uma base de cobertura média, porque vai cobrir, deixar aquele aspecto mais bonitinho, tá? E se a sua pele tiver com manchas, aí você pode escolher uma base de alta cobertura, porque vai te dar um efeito mais bacana. Mas se você tiver probleminhas como melasmas, acne grave, né, de grau 3, também vitiligo e também rosácea, que são aquelas inflamações no centro da bochecha, você pode optar por bases de altíssima cobertura, como essa aqui da Dermacon. Então, quem tem esse probleminha, eu super recomendo usar, porque, principalmente para eventos sociais, que você quer ficar com aquela pele bonita, porque ela, inclusive, dispensa o corretivo de tanta cobertura que ela tem. E ela dá um efeito lindo, acetinado, fica tranquila que ela não vai ficar oleosa, ela transfere. Então, você tem que fazer uma super selagem nela para ficar bem bonita, tá bom? Bem, e para terminar, a gente tem que escolher a base pelo tipo de pele. Ah, mas como assim, Rosiane? Gente, presta atenção. Se as peles são oleosas e mistas, a gente pode usar bases de efeito mais mate, porque a pele já é brilhante por natureza. Se você usar uma base brilhante por cima, aquele trem vira uma paçoca. Você fica parecendo que você caiu no tonel de óleo, fica aquele trem transferindo, brilhante, reflete nas fotografias, fica horrível, tá? Só que é o seguinte, se você tiver peles jovens, tá? E sem linhas de expressão, porque as bases de efeito mate, elas tendem a evidenciar muito poros abertos, linhas de expressão. Então, se você tem pele madura, prefira uma base de efeito acetinado para você não ficar craquelada e envelhecida, porque é isso que a gente não quer. A gente quer cobertura, mas não quer ficar velha, né? Tem gente, a gente fica de qualquer jeito, mas a gente não quer parecer velha, tá? Bem, a outra coisa importante, mesmo quem tem a pele mista, pode usar a base de efeito acetinado, não tem problema nenhum. Só que tem que saber selar e tem que ser base livre de óleo. Aquelas bases oleosas não pode usar, porque eu não recomendo para ninguém, tá? E se você tiver peles secas ou maduras, ou com linhas de expressão, porque tem gente jovem que já tem algumas linhazinhas, né? Então,
Então, você aí tem que usar bases que têm efeito acetinado ou luminoso, porque a pele já tem aquele aspecto esturricado. Se você aplicar base mate em cima dessa pele, aparece até a descamação da pele aparece. Então, mesmo quando você faz uma boa hidratação antes, tá? Então, opte por bases mais luminosas, tá bom, gente? E livre de óleo sempre, mesmo as secas. Importante é que ela tenha hidratante no meio, tá? Óleo não, tá bom? Beijo, espero que vocês tenham gostado. Compartilhe meu vídeo, por favor. Dê um joinha aqui no meu canal, se inscreva, tá? E se quiserem falar comigo, tô lá no Facebook, Rosiane Rochael Makeup, tá bom? E pelo WhatsApp também, que os contatos estão lá no Face, tá bom? Então, um beijo, espero que vocês tenham gostado, tá bom, gente? Beijo, tchau!